Olá, irmãos e irmãs presbiterianos independentes. Que bom que você está aqui com a gente nesse momento, participando desse vídeo sobre um debate online com um tema muito relevante para os nossos dias: racismo. Infelizmente, é um tema que não sai de moda e não vemos a hora do racismo sair de moda. E para isso, como igreja, precisamos discutir o assunto. E nada melhor do que trazer gente de Deus, gente que tem lutado contra isso, tem sofrido disso, mas tem lutado, tem se posicionado como voz profética. E nesse vídeo, nós temos aqui a alegria de receber o reverendo Leontino, pastor jubilado da IPI do Brasil, segundo vice-presidente da AG, também professor na FATIP, vice-diretor, um homem de Deus que tem inspirado muitas vidas. Ele vai estar aqui junto com o pastor Robson, o reverendo Robson, lá da primeira IPI de Marília, também um homem de Deus, um homem engajado, um homem que ama Deus, focado na educação, além de pastor auxiliar na primeira de Marília, ele é diretor pedagógico do Colégio Água Viva, também da primeira IPI de Marília. E um aspecto muito interessante, o reverendo Robson se formou na turma do centenário. E nós temos aqui, então, um pastor que se formou na turma do centenário e um pastor que ainda não é centenário, mas já é muito experiente e muito bem querido em nosso meio. Nós estamos aqui agora para ouvir vocês dois. Leontino, dê a sua palavra de boas-vindas aos nossos espectadores. Bom, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade de participar dessa iniciativa, né? Isso é uma coisa rara na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Então, eu quero dizer que estou à vontade, estou feliz em participar desse encontro e espero que essa oportunidade se repita não só comigo, mas com muitos outros que gostariam também de discutir o assunto. A todos, os meus cumprimentos e as boas-vindas a todos para esse momento de conversa, de debate sobre um tema tão importante para a vida da igreja. Robson, suas palavras iniciais, por gentileza. Eu quero agradecer, pastor Eugênio, pastor Leontino, irmãos. Para mim também é um grande prazer estar participando desse bate-papo. O tema é um tema bastante crítico, bastante triste, mas é um momento oportuno, e eu também me sinto feliz e privilegiado em participar desse momento na vida da igreja, quando nós vamos, então, para refletir a respeito do racismo e principalmente sobre posturas que a IPI do Brasil pode ter antirracistas, contribuindo aí com o aniquilamento desse pecado social. Realmente é um momento histórico para a gente, e a gente vai começar, então, com o primeiro tema desse nosso debate: igreja e questões sociais. O racismo é pecado. Chama-nos a atenção o problema da violência urbana e o racismo. O racismo é pecado. Este, no passado como na atualidade, tem sido um grande desafio para a sociedade humana. O racismo é pecado. Como cristãos, não podemos ser omissos diante dos fatos que têm acontecido no Brasil e no mundo. Quando a vida humana tem sido transformada em coisa de pouco ou de nenhum valor. O racismo é pecado. Nesse aspecto, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil tem na sua história o testemunho de um dos nossos pioneiros, o reverendo Eduardo Carlos Pereira, que em 1886, inconformado com a prática da escravidão dos negros, denunciou o racismo como pecado contra Deus e contra a dignidade humana, quando escreveu um texto desafiador sobre a religião cristã em suas relações com a escravidão. Porque o silêncio medroso ante um crime tão grave, o silêncio do púlpito, não é prudência, mas é infidelidade. Pregue-se o Evangelho, e no dia que ele plantar-se no coração do Senhor dos escravos, então cairão por terra as cadeias de seus escravos. Considerando que o racismo é pecado contra Deus e contra o próximo, somos desafiados a denunciá-lo a todo custo, de maneira profética, ousada. O racismo é pecado.
porque nos separa do outro que, como nós, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Observemos o que o apóstolo São Paulo, quando escreveu aos Gálatas, e isso se estende a nós no tempo em que vivemos, quando ele disse: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Por isso que os nossos compromissos de fé como cristãos nos conduzem a atitudes, a compromissos que precisam valorizar a vida humana sob todos os aspectos, a partir de nossa vida em família, dos demais segmentos da sociedade humana, para a glória de Deus. Neste ano, nós tivemos uma surpresa impressionante nas nossas redes sociais com um vídeo produzido pelo reverendo Leontino, Racismo é Pecado. E esse é um tema muito delicado, não é mesmo, reverendo? Nós não tratamos disso como igreja. Como que o reverendo entende essa questão de igreja e questões sociais, incluindo o racismo? Então, é um salto de qualidade que está sendo dado agora, nesse momento, com essa iniciativa, né? No sentido da igreja começar a olhar também para a realidade social. Até porque nós temos uma história de pessoas que lidaram com isso. Por exemplo, naquele vídeo sobre racismo como pecado, o destaque que a gente está fazendo em relação a Eduardo Carlos Pereira, por exemplo, né? Eduardo Carlos Pereira, antes de existir a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ele já escrevia para o jornal A Imprensa Evangélica, onde em vários artigos ele já denunciava o problema do racismo. Então, é mais do que tudo pertinente, é importante, porque o problema existe, não dá para esconder, não é? Ainda que muitas vezes haja alguém que queira usar algum disfarce, alguma máscara, para dizer que o problema não existe. Mas o problema existe, está aí, e nós temos vários testemunhos capazes de mostrar a existência desse problema dentro da igreja e fora da igreja, na sociedade em geral. O pastor Leontino coloca bem, né? Graças ao Senhor, nós temos uma história que nós podemos voltar e beber da própria fonte, né? Porque, primeiramente, como igreja cristã, se voltarmos aí à origem da igreja cristã, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, a encarnação de Jesus, demonstra não um Deus distante, mas um Deus que se envolve, e nesse envolvimento que manifesta a sua própria essência divina, né? Então, a igreja, ela nasce desse envolvimento de amor, esse envolvimento compromissado com a sociedade, né? Então, a encarnação do nosso próprio Senhor Jesus Cristo já mostra isso. Então, nós temos muito a voltar. Depois, nós temos inúmeros movimentos históricos da igreja em que a sua missão se deu exatamente no envolvimento com a sociedade. Eu costumo dizer que o que nós mais buscamos enquanto cristãos, que é o avivamento, a manifestação do Espírito, a plenitude do Espírito, ela acontece quando a igreja está em missão. Se olharmos em Atos dos Apóstolos, quanto mais missão, mais presença viva do Espírito Santo. A igreja, ela é viva e ela é forte quando ela se envolve com as dores desse mundo, quando ela envolve com as situações desse mundo. Então, eu penso que começar a falar a respeito de racismo, nós precisamos nos reaproximar desse mundo que foi amado pelo Deus Pai antes de entregar o seu Filho. Porque o racismo, ele acontece nessa sociedade. O racismo, ele é uma realidade social. Então, a igreja que está apartada disso, a igreja que não tem na sua pauta, na sua liturgia, questões sociais, os problemas sociais,
ela dificilmente vai conseguir fazer uma ponte para conversar a respeito do racismo, né? Nós, enquanto instituição, nós fazemos parte dessa sociedade. Não participar dessa sociedade já é uma maneira de estar posicionado nela, né? Essa nossa sociedade, nós sabemos, ela é hierarquizada e por isso ela é estratificada, e tem mecanismos para naturalizar as desigualdades, e tem mecanismo também que, se você não aceita essa naturalização, são mecanismos violentos. Então, a igreja, de uma certa maneira, se ela deseja conversar a respeito de racismo, compreender o racismo, ela precisa fazer uma reconciliação com as causas sociais. Porque senão vai ser um tema esporádico, senão vai ser um tema simplesmente neutro, e aí não vai trazer uma grande eficácia. Até aproveitando essa fala do reverendo Robson, há um medo honesto de alguns membros das nossas igrejas de que, assumindo essas pautas, nós estaremos esquerdizando a igreja, ou seja, estaremos politizando a esquerda. Reverendo Leontino, por que assumir essa pauta não é politizar a igreja, nem a esquerda e nem a direita? Por que é importante a gente discutir sobre isso? Eu gostaria de voltar lá ao primeiro século com Jesus, quando Jesus se relaciona com os samaritanos. E se alguém tiver tempo, curiosidade de observar quantas vezes Jesus se relacionou com os samaritanos, e sempre colocando os samaritanos numa situação, numa posição melhor. Por quê? Porque naquela sociedade, os samaritanos eram discriminados. Quando a gente pega ali no texto de João, no capítulo 4, e tem ali Jesus e a mulher samaritana. Ali é um ato de Jesus heróico, né? Assim, para aquele tipo de sociedade. Primeiro, ele está se relacionando com uma mulher. Segundo, essa mulher é samaritana. Terceiro, essa mulher samaritana era uma mulher de vários maridos, não é? Então, nós vemos aí que Jesus quebra paradigma nisso. O que Jesus mostra que no seu ministério são desafiados a quebrar paradigmas. Onde quer que haja o preconceito, onde quer que haja discriminação. E ali ele quebra o paradigma de raça, quebra o paradigma de gênero, e ele quebra paradigma dentro da ética da época, e ao longo da história de todo o cristianismo, e nós vemos até nos evangelhos, ali nos evangelhos, e também nas cartas de Paulo, onde os paradigmas são quebrados para mostrar que não existe grego, não existe mulher, não existe judeu, não existe samaritano, que não possa ser acolhido pela graça de Deus. Então, se trabalhar pelo acolhimento das minorias sociais, por exemplo, se isso constitui uma pauta perigosa, eu acho que nós temos que correr esse perigo, esse risco, né? De ser assim julgados. Eu digo de ser assim julgados. Há um momento em que levam para Jesus um homem que é cego. E aí Jesus cospe no chão e faz lodo e suja as suas mãos para libertar aquele homem da cegueira. A igreja está convidada a sujar as suas mãos para libertar as pessoas das cegueiras do nosso tempo, para libertar as pessoas dos preconceitos, de qualquer tipo de discriminação. Nós somos desafiados aí. E aí é ser igreja profética. Porque se nós tivermos medo desse envolvimento, nós não seremos igreja de Cristo. Seremos igreja de qualquer um aí. Menos igreja, corpo de Cristo, para atuar numa sociedade que está doente, né, de tanta diversidade, de tantos pecados sociais como é a nossa sociedade, e que a igreja não pode ser, de maneira nenhuma, omissa. Ela tem que tomar a dianteira. Ela tem que ir à frente.
O pior é que ela não está indo à frente, ela está indo rebocada, ela está indo puxada pelos acontecimentos. Mas é para a igreja ir à frente, ela tem necessidade de fazer isso. É maravilhoso o que o pastor Leontino coloca, porque também é muito pontual o que você colocou, pastor Eugênio, porque, de fato, há um preconceito para se conversar, para se começar a ter essa conversa nas igrejas locais. Porque, de fato, há um medo de ser considerado de esquerda, né? Principalmente nesse contexto que nós estamos tão polarizados. Eu penso que colocar o título esquerda para essa conversa cristã é no mínimo anacrônico, porque a igreja ela é anterior a essas polarizações. A igreja ela não é de esquerda ou de direita, ela é cristã. A nossa raiz ela não vem de uma postura partidária, mas ela vem deste Cristo que foi de uma maneira tão simples e forte mostrado pelo pastor Leontino. Visto que a igreja é cristã, o evangelho tem algo a dizer sobre bens comuns, sobre dignidade humana, sobre injustiça. Se isso for considerado de esquerda, que sejamos rotulados então. Mas o evangelho tem uma postura diante das causas. Então, quando as pessoas às vezes vêm e conversam comigo, pastor Eugênio, dessa maneira, mas você é de esquerda, né? Ou você é de direita, ou você é progressivo, o que você é? Ou você é comando do meio? Eu falo, olha, eu procuro o máximo ser evangélico. E se o meu ser evangélico se encontra muitas vezes com isto ou aquilo, aí é um julgamento de outrem. Mas o desejo da igreja é tentar ser o mais próximo do Cristo. E esse Cristo tem essas posturas de quebra de paradigma. Então, a igreja ela não precisa ter esse temor, ela tem que buscar ao máximo estar perto de Jesus Cristo e tentar transformar a pessoa e o ministério de Cristo na sua própria identidade. Ver maneiras de desaprender e reaprender posturas, práticas institucionais a partir de uma reflexão cristocêntrica. Eu sou africano de Ghana e eu moro no Brasil 30 anos. São 30 anos que eu moro no Brasil e desde que eu chegou aqui no Brasil começou a prestar atenção. Tem alguma coisa que não compreendo no Brasil. Um país, Brasil, que usa palavras como a lista negra, o dia negro, magia negra, câmbio negro, bala negra, mercado negro, peste negra, buraco negro, ovelha negra, a fome negra, o humor negro, nuvem negro, teu passado negro, teu futuro negro, não deveria chamar uma criança de negro, entendeu? Essa é coisa passada. Quando chama criança de negro, e tudo que é negro é relacionado com coisa negativa, criança fica com dúvidas com a própria identidade. Dicionário, você que ainda não prestou atenção, mas pega dicionário de língua portuguesa, está escrito, negro quer dizer infeliz, maldito. Brasileiro, quando valoriza, a coisa que valoriza, ele não fala negro, quando valoriza, ele fala preto, tá? Ele não come feijão negro, ele come feijão preto. O carro dele não é carro negro, o carro dele é carro preto. Entendeu? Ele não toma café negro, ele toma café preto. Quando passa fome, a fome é negra. Quando ganha loteria, ganha nota preta. Se branco não é negativo, preto também não é negativo. Entendeu? Alright, mas negro não, negro é palavra 100% negativo. E atrasa, esse causa morte, esse causa miséria, doença, alright? Então, já que o mundo mudou, vamos mudar nossa linguagem também para acompanhar a mudança do mundo mesmo, alright? Obrigado, right? Obrigado. Eu estava aqui lembrando, na fala de vocês, eu atendi certa vez uma mulher, uma senhora negra, e fiz um acompanhamento pastoral com ela durante algum tempo, e ela conta que a primeira experiência que ela teve de racismo na sociedade foi ela muito jovem, sendo babá de um bebê de uma família de posses,
E para ela poder pegar o bebê no colo, ela tinha que enfaixar o braço com uma faixa branca, para não encardir o bebê. Essa era a expressão que a patroa dela usava. Isso há muitos anos, mas esse tipo de sentimento ele ainda permanece. De que maneira a igreja pode se mobilizar para combater esse tipo de pensamento preconceituoso, como o Leontino comentou, como o Robson muito bem apontou? Que mobilizações nós podemos ter de maneira prática para combater esse tipo de pecado? Então, reverendo Eugênio, é uma coisa interessante, né? Eu estava participando de uma Assembleia Geral lá aí perto de Ibiúna. A gente se reunia, às vezes tinha reuniões ali, numa propriedade das irmãs folclares. E era um debate, até o reverendo Antônio Godoy Sobrinho estava sentado ao meu lado, né? E teve um momento que me pediram para ir à frente, para dar um relatório sobre Senacor. Eu, então, fui lá, fiz as abordagens que precisavam ser feitas, tal. E um grupo de simpatizantes aplaudiu, né? Outro ficou assim meio temeroso, e, como sempre, né? Isso acontece. E quando eu me sentei, uma pessoa se levantou e disse: eu não acredito que haja racismo na igreja. Aí eu me levantei, pedi a palavra, eu digo: olha, há racismo no hino que nós cantamos. O hino oficial da igreja, tem uma expressão lá que precisava ser mudada. No pendão real. Pendão real? No pendão real. Eis formados já os negros batalhões. Eu repeti, né? Que era assim que era antigamente. E eu acho que deveríamos rever essa letra desse hino. E aí muitos, não pode. Começou uma confusão danada ali, né? Aí eu sentei, aí o reverendo Godoy, que estava do meu lado, disse: então, peraí, eu já tenho um termo. Ele se levantou e disse: tendo por base a palavra do reverendo Leontino, eu proponho que onde se lê negros batalhões, leia-se densos batalhões. Essa é uma proposta. E aí, pôs em discussão, né? Vocês sabem como é que é isso em discussão. Finalmente, foi aquela assembleia em Mariápolis, né? Local, resolveu que o hino nacional da igreja deveria, o hino oficial, né? Deveria trocar o negro batalhão por denso. O que é que eu quero lembrar com isso? Que nós temos que começar a tomar atitudes. Não basta a retórica, o discurso, o palavreado bonito, a palavra romanceada, poética. Basta que nós tomemos atitudes. É preciso tomar atitudes. E quando, naquela Assembleia, que ainda era Supremo Concílio, né? Não se chamava Assembleia Geral, era Supremo Concílio, quando naquela reunião do Supremo Concílio, o reverendo Godoy se levanta e diz: eu proponho, então, que se troque a palavra negro por denso, e foi aprovado, foi uma atitude. Quer dizer, a igreja tomou uma atitude. Mas de lá para cá, quantas atitudes foram tomadas? Quantas atitudes? E eu vou contar outro fato aí, reverendo Eugênio. Já estava numa reunião há pouco tempo, viu? Há pouco tempo, viu, reverendo Eugênio? E o irmão fez uma referência a uma região do Brasil que precisava ser evangelizada. Eu não vou dar detalhes muito grandes, porque senão você descobre quem foi que falou e tudo. Ele disse: como mandar para aquela região um negro? E eu estava nessa reunião aí, que a gente estava discutindo essa questão de evangelização, missionários, etc. Aí, quando ele disse: como mandar para lá um negro? Aí eu olhei para ele assim: então eu não poderia ser missionário naquela região? Ele disse: desculpe, mas tem negro e negro. Quer dizer, qual é a atitude que nós tomamos em relação a isso? Como é que a gente ainda permite que se diga isso, que se apresente? Esse irmão não é da Igreja Independente, é bom que se diga para salvar a pele de muita gente.
Então, como é que nós vamos ainda aguentar um discurso desse, quando as pessoas chegam na nossa casa e desafiam na sociedade brasileira, onde a metade é de negros e negras, e diz como vou mandar para tal lugar um negro, e como é que se manda um branco também, por exemplo, na Bahia, né? Se chega em Salvador, você desce e está cheio de negros ali, no aeroporto está cheio de negros, faz parte da cultura, é o povo brasileiro. Então, quais são as atitudes? Talvez, aí, Robson, você que está mais jovem do que eu, não é? Você é da turma centenária, né? Então, quais são as atitudes que a gente deve propor? Quando você me fala de uma revista de escola dominical, de um material de formação, eu acho que é uma atitude que nós estamos tomando, porque não há esse material, não é? É uma atitude que estamos tomando. Nós resolvemos encarar o problema. E agora vamos discutir em nossas escolas dominicais. Não é? Por aí, pelo Brasil todo. Pode ser que alguém não queira essa lição, essa revista, esse material. Mas eu promovi um culto numa igreja aí que eu fui pastor, não vou dizer onde e quando, senão vocês vão saber quem foi o santo. Aí e quando era um culto pelo Dia da Consciência Negra, um culto todo ele voltado para essa questão da negritude, e chamando a igreja a uma tomada de consciência. Quando terminou, nós estávamos ali na porta, boa noite, veio um presbítero e olhou para mim e disse, quando que o senhor vai promover outro culto de negro aqui na igreja? Eu pensei que ele tivesse gostado. Ele disse assim, eu disse, por quê? Você gostou? Foi? Não. Porque quando tiver, eu não venho. Agora, sabe quem é essa pessoa? É um negro. É um negro falando para mim. Só que é um presbítero da igreja, um líder da igreja, falando isso para mim. Diga quando é que vai ter, que eu não venho. Então, quais são as nossas atitudes, né? Do ponto de vista litúrgico, por exemplo? Para abrir espaço para que a música de influência africana, para que os movimentos africanos também cheguem à nossa liturgia. Quando vamos abrir espaço? Que atitude nós estamos tomando? Nós não temos coragem. Aí diz o reverendo Eugênio, poderemos ser chamados de esquerdistas, de liberais, ou coisa do tipo, né? Só que Jesus não teve medo no seu tempo. Eu acho que nós não temos que ter medo, porque nós estamos falando movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Essa irmã, pastor Eugênio, né, que você contou o fato, né, ela, uma babá, né, uma empregada jovem, que chega numa casa, talvez viaja quilômetros da sua casa até chegar na casa da sua patroa, e precisa envelopar suas mãos para não encardir, né? E ouvindo também o pastor Leontino, né? Muito gostoso ouvir o pastor Leontino, porque daí nós viajamos, ou tocamos na história, né? A honra de estar do lado do pastor Godoy, ter participado daquele momento, né? Eu tive a alegria de cantar o hino já com a mudança, né? E aí hoje eu tenho o privilégio de estar do lado do pastor, mesmo virtualmente, que estava ali e ocasionou essa mudança, né? O racismo estrutural, ele pode ser um pouco exemplificado nesses exemplos que nós citamos aqui. Primeiro, é isso. Essa irmã negra era babá. Isso está nos índices. Os índices de desemprego ou de subemprego estão no Brasil. Depois, essa irmã, ela é estigmatizada pela cor da sua pele. Isso também é uma manifestação do racismo. Nós temos, então, toda uma construção histórica, uma construção social, uma construção também econômica, e por que não dizer também psicológica, né, que favorece
olhar para determinados indivíduos e discriminá-los por conta da cor da sua pele. Então, chamá-la de suja, ou pedir para que ela tenha alguns cuidados, ou falar, vou enviar um negro, diferenciar um ser humano criado por Deus, classificá-lo e colocá-lo abaixo de um grupo majoritário. Isso é o racismo. Então, o racismo ele está não somente na expressão de chamá-la de suja, não somente ao pedir para que ela coloque lençóis nas suas mãos, mas está também no fato dela ser uma empregada doméstica. Porque é isso, a classe há um lugar determinado na sociedade para o negro. E quando o negro ele vai rompendo, quebrando esses paradigmas, ele não pode ir, assim como falaram, eu vou enviar um negro. Assim também, como outro exemplo que o pastor Leontino usou, a palavra negra é sempre utilizada de uma maneira negativa. Então, todas essas questões são nuances do que nós chamamos de racismo estrutural, que é muito difícil apontar onde ele está, porque, na sua maioria das vezes, ele é intangível, mas ele te dá força para a manifestação do que nós chamamos de discriminação. O racismo ele toma forma quando ele é uma discriminação, mas muitas vezes ele existe mesmo quando a discriminação não é. E muitas vezes também, pegando um outro exemplo do pastor Leontino, nós encontramos racismo também entre os negros. Há toda uma caminhada que homens e mulheres negros precisam fazer para arrancar de si mesmos olhares preconceituosos para a sua própria cor. Eu sempre gosto de lembrar, né, nós lembramos daquela novela infantil Carrossel, né, que tinha o Cirilo, e que ele desejou um dia pintar a sua própria pele. Ele desejou ser branco. Essa luta de uma autodepreciação também é, de uma certa maneira, o que nós chamamos da força do racismo estrutural. Agora, o Leontino me tacou esse que fazer, rapaz, esse que fazer, ele é muito complexo, mas eu penso que nós estamos fazendo. Eu penso que a EPI, eu fiquei muito feliz desde o vídeo do pastor Leontino, desde a postura da EPI, colocar o seu timbre em preto, e também agora, né, nós já adiantamos aí essa ação, né, que eu senti o desejo de entrar em contato com irmãos da IPI e apresentar um projeto para a Secretaria de Educação da nossa igreja, né, Secretaria de Educação Cristã. Agradecer a acolhida do pastor Silas e do pastor José Cristófani, que abraçaram o projeto de, então, elaborarmos um material para as igrejas locais que faz como essa. Eu penso que são posturas iniciais que já estamos atrasados, mas que podem, na força do Espírito Santo de Deus, alavancar várias ações. Então, quando a gente fala do racismo, a gente pode trabalhar em 3 dimensões, né? Uma dimensão, quando a gente se refere ao racismo individual, quando o indivíduo, ele, por problema psicológico, por desentendimento dele com o grupo dele, a família dele, e ele assume atitudes racistas. Né? O racismo institucional é quando certas instituições assumem posturas efetivamente racistas. Né? E eu vou chegar lá, eu vou dizer agora, vou exemplificar atitudes que eu espero que se tome, né, doravante. E o racismo estrutural. Agora, nesses tipos de racismo, passam a um conceito que eu acho que é fundamental para nós preservarmos esse conceito e ver o quanto ele nos ajuda a entender a questão do racismo, principalmente estrutural. É quando a ideologia funciona para mascarar a realidade. Então, quando a gente fala do racismo estrutural, você percebe que a ideologia ela perpassa os tecidos desse racismo.
porque na linguagem marxista, a ideologia é mascaramento da realidade. E no Brasil, em especial, nós que trabalhamos com a ideia de democracia racial, então, essa democracia racial é exatamente um atrapalho para que se lute contra o racismo no Brasil. Porque o pensamento que se tem é que não existe racismo no Brasil. Então, por que a gente vai gastar tempo estudando um assunto que nem existe no Brasil? Mas não é assim. O problema no Brasil existe. Infelizmente, aquele texto Casagrande de Senzala, o autor, ele, ao explicar a questão da formação da família no Brasil, ele trabalha de tal forma que dá a entender que as raças convivem pacificamente na sociedade brasileira. O que não é verdade, né? Não é verdade. Então, você não pode dizer que brancos, negros, indígenas e até os de raça amarela que vêm de fora, né, que todo mundo convive em paz. Não é assim. A história do racismo no Brasil mostra que as diferenças sempre existiram, mas está tudo mascarado. Quer dizer, está mascarado, isso é algo ideológico. A ideologia tem esse papel de mostrar que não há diferença. Por exemplo, não sei se vocês conhecem o meu trabalho de mestrado, foi sobre a educação protestante no Brasil. É a inserção da educação protestante no Brasil. Eu trabalho ali com como é que se deu a inserção do protestantismo do ponto de vista da educação. Aí, para você, Robson. Está me ouvindo, Robson? Sim, sim. Esse livro meu já está esgotado. Acho que não se acha mais. Talvez se ache aí no estante virtual, por aí. Mas ali eu faço uma análise, é um estudo de caso. Eu não vou dizer qual é o caso, porque eu vou sair apedrejado depois. Eu sei qual que é. Você sabe o que é, né? É um estudo de caso. Quando eu faço o estudo daquele caso, eu mostro, uma das coisas que eu estou mostrando é isso que você está acabando de falar, Robson. Assim, meu coração era preto, mas Cristo me libertou. Aí houve crítica a todo lado, porque coração preto, não sei o que, não existe, né? Aí ficou, meu coração era sujo. Então significa que preto, ele substitui a ideia de preto, né? Aí um dia, numa escola dominical, uma criança disse assim, eu estava cantando isso, vocês sabem quem é que ensinou isso para nós no Brasil, né? Isso veio de fora. Aí quando ele disse, eu sou negro, e como é que agora fica? Meu coração é assim, mas como é que faz? Veja só, é uma criança que está falando isso para você. Você é o pastor dessa criança, é o pastor dessa igreja. Que atitude você toma? Eu disse, aqui não canta mais esse hino. Porque você está tendo como resultado a criação de um desconforto. É uma situação desconfortável para a criança, para o pai da criança e para a própria comunidade, para a própria igreja. Então, essa situação, assim, nós temos que tomar atitudes. Aí, onde eu fui, onde eu vou, eu não posso dizer que aquela instituição que trabalha com isso, que trabalha dessa forma, aquela instituição é uma instituição confiável para que eu leve o evangelho aos corações das crianças, que já vai permeado de preconceito. É isso aí. Então, nós vivemos essa realidade. Aí, quando a gente fala do racismo estrutural, nós estamos falando de um sistema corrompido. É um sistema que foi corrompido e que as pessoas já não percebem. Aí, um dia eu vou encontrar com você, Robson, e eu vou dizer onde foi isso. Você vai cair na hora, quando você souber onde foi. Eu fui pregar numa igreja do interior de São Paulo, há anos atrás, faz uns 15 anos atrás. E quando terminou o culto, era aniversário da igreja, tá? O pessoal passa ali na porta, né? E aperta a mão, tá? Uns falam, gostei, outros não falam nada. Mas, uma senhora
da igreja, disse assim, olha, eu gostei muito do que o senhor falou. Fiquei quieto, já não me abalo muito com essas coisas. Aí ela disse, gostei muito do que o senhor falou. Faz tempo que eu não venho aqui à igreja, mas era aniversário, o pastor me convidou e insistiu, e eu vim para a igreja, mas eu não sabia quem era o pregador. Quando eu cheguei e vi que quem ia pregar era um negro, me deu vontade de ir embora. Mas o Espírito Santo não deixou que eu fosse embora. E pela graça de Deus, eu permaneci e o Espírito Santo me fez uma nova criatura. Eu disse, que bom, eu estou contente com a mulher, né? Ela estava me falando, né? Mas que bom, parabéns, que ótimo. Ela disse, ainda bem que o senhor é um negro, mas de alma branca. Bom, a gente percebe que a questão está enraizada. E essa senhora faz parte desse racismo estrutural, onde ela foi contaminada até as raízes da sua formação. E ela, coitada, não consegue se libertar. E quando ela quer ser agradável, ela pisa no pé do negro, que é negro quanto a cor, suja, mas a alma é branca. Pois é, quero saber no céu como é que vai ser, né? As almas negras, como é que chegam lá, amarelas, não sei. Pois é. Essa força, porque talvez os irmãos e irmãs estão nos ouvindo aí, né, e perguntando de onde vem isso, né? Nós temos que gostar muito de história para entender as causas sociais, né? O racismo ele não começa hoje. Hoje é a expressão e reprodução de algo muito longínquo. Então nós temos que nos lembrar que nós vivemos, os nossos pés pisam sobre o chão de uma sociedade que viveu 300 anos de escravidão. Nós pisamos sobre uma sociedade, nós chamamos de realidade, uma sociedade que foi estabelecida à medida que elevava os brancos e maltratava os negros. E fazia uso dos negros como mão de obra. E todas as maldades, atrocidades possíveis. E isso é maldade na análise nossa hoje. Eu gosto sempre de conversar, quando eu estou batendo papo a respeito do racismo, de falar que o racismo, ele não é uma questão moral, porque na história, o racismo e a escravidão sempre foi estabelecida pelos homens de bem. O racismo, ele foi estabelecido por leis, pela ciência, pela cultura. O racismo não era um desvio, uma anormalidade da sociedade. O racismo é exatamente a inteligência da sociedade para se estabelecer de uma certa maneira. Então, olha o grande exercício de reflexão que aquele irmão, aquela irmã que deseja compreender o racismo precisa fazer. Porque o racismo não é coisa de pessoas maldosas. O racismo ele é estabelecido na sociedade por leis dos homens de bem. Mas é esse desvio, como o pastor Leontino disse, e que hoje é expresso na linguagem, hoje é expresso no olhar, hoje ele é expresso de uma maneira pequena ou de uma maneira ingênua, como num lapso. Nós vimos há pouco tempo que saiu, foi por causa de polêmica nacional, um pastor em Toledo. Nós vimos. E a pergunta é, ele é mau? Não, mas ele está embebecido desse racismo que é manifesto na sua boca. Então, quando nós lembramos do versículo do nosso Senhor Jesus, de que o coração, a boca expressa o que o coração está cheio, ela mostra um pouco dessa construção que nós chamamos de racismo estrutural. O racismo, então, ele é intangível, né, como o pastor Leontino disse, ele é um sistema, ele é o espírito das nossas atitudes, ele é a cultura, ele é o discurso,
ele é composto de estratégias para naturalizar essas posturas. Então, a igreja ela precisa fazer um grande exercício de reflexão para compreender as causas, as expressões e aí intervir em meio a isso. Tenho lembrado aqui algumas histórias que eu tive na conversa de vocês. Muitos irmãos, como o Robson falou, os racistas, ou parte dos racistas, não são racistas por serem maus no sentido ideológico, mas é que foram ensinados a pensar dessa maneira. Então, um discurso que é muito usado é, mas pastor, a maior parte dos presos são negros, a maior parte dos bandidos são negros, a maior parte dos desempregados são negros, é da raça, o negro não quer saber de trabalhar. Isso é narrativa estrutural também, né? Fale um pouco sobre isso, como a gente muda essa compreensão pecaminosa de que o negro é, por lei de Deus, alguém amaldiçoado. Do ponto de vista da história, né? Infelizmente, nós temos a história oficial e a história oficiosa, né? Durante todo o meu tempo de formação, tanto no curso primário, o antigo curso ginasial, curso ensino médio e superior, mas principalmente no ensino médio e ginasial, nós nunca estudamos a história dos negros. A gente estuda a história dos brancos. Até outro dia estava lendo, não sei o que foi, alguém estava dizendo que aquela estátua de Boba Gato que tem ali em Santo Amaro, se ela deve ser tirada ou não, e se vai tirar, ou futuramente ela vai sair. Porque ela é símbolo de uma história que não tem nada a ver com a realidade, né? Ela fala de uma realidade dos poderosos, uma realidade dos superiores, mas não fala a realidade dos dominados, é só dos dominadores. De igual modo, isso se dá com a questão negra no Brasil. Então, nós não temos assim, a história da África devidamente contada, a história da mulher, por exemplo. É uma pena que a Vera não está aqui. Não é? Mas a história da mulher, né? A mulher lutadora. Eu ouvi uma pessoa dizer, mas os negros não lutaram tanto pela sua independência, principalmente as mulheres. Olha, só fala isso quem não leu Roger Bastide. Roger Bastide escreveu um texto sobre as religiões africanas no Brasil. Nesse texto do Roger Bastide, ele fala o seguinte, que as mulheres foram muito guerreiras à sua maneira. Por exemplo, os poderosos estabeleceram que para que as mulheres recebessem carta de alforria, elas deveriam ter 10 filhos. Com 10 filhos que elas tivessem, elas receberiam a carta de alforria. Em outras palavras, elas iam produzir um capital multiplicado por 10, né? Então, cada filho era mais um escravo, seriam 10 escravos. Isso ia enriquecer o senhor de escravos. Mas as mulheres resistiam e não queriam ter esses filhos, para não oferecerem à sociedade mais escravos. E aí, essa questão de como é que fica essa... Aí entra uma questão ética muito séria, né? E essas mulheres, né, que cometiam aborto, por exemplo, mas elas também muitas vezes morriam no aborto. Vocês imaginem hoje um aborto clandestino, imaginem no passado, né? Uma mulher que ia abortar no meio do mato, ia abortar alguma criança, e muitas vezes ela morria também, porque não havia assistência médica, a assistência era zero. Essa mulher, ela oferecia o seu corpo em sacrifício vivo para que não contribuísse para o sistema escravista. Aí, desde o Roger Bastide, que então, como muitas mulheres se negavam a ter filhos, né, para não chegar a 10, eles baixaram o score e disseram que não, se tiver 4, as mulheres já podem ter carta de alforria. Mesmo assim, as mulheres continuaram lutando para não ter os 4 filhos, para não contribuírem para o sistema escravista.
Isso significa que essa história não é contada. Essa história dos negros, do sofrimento dos negros, nem mesmo, por exemplo, quando a gente fala dos negros americanos lá, não? Por exemplo, negro espiritual, a gente canta muita música negro espiritual e não sabe a origem dessa música. Essa música resulta do sofrimento dos negros lá nos Estados Unidos, né? Quando a gente canta de joelhos, comamos o nosso pão, que é uma música negro espírito, então nós não temos ideia do que se passava com o negro ao cantar essa música no seu momento de escravidão. Então, essa história não é contada, essa história não é valorizada. Nós temos muita história oficial. Na história oficial, nós temos a história dos heróis, datas e heróis. No passado, a gente decorava, né? As capitanias hereditárias, quem era o dono, a gente dizia a capitania e o dono. Se errava essas duas coisas, quem era a capitania e quem era o dono, a gente podia ter uma nota baixa. É a história dos heróis, dos que mandam, dos dominadores. Igualmente em relação à cultura negra. Então, os movimentos, a música, a dança, não é? E até a religiosidade negra, que não é valorizada. Então, tudo isso nós sabemos que fica de lado. Então, nossa igreja não sabe, o povo não sabe, por isso não há racismo. E, na verdade, ele está muito presente, até quando você diz que aqui não se faz isso, aqui não se canta isso. Eu fui pastor em Umuarama, né? 2 anos. Lá onde vocês estudaram, em Londrina, não, Paraná. Quer dizer, eu estava lá na divisa com o Paraguai. Então, lá na divisa com o Paraguai, eu aprendi muita coisa da cultura da região. Eu saí do Nordeste, era pastor no Rio Grande do Norte, e fui direto para Umuarama, nem conhecia a cidade. Então, quando cheguei ali, eu não conhecia nada em termos assim, reais da cultura da região. Então, tudo que eu sabia do Paraná era diferente em vários aspectos aquilo que eu estava vendo. A mesma coisa em relação à questão da negritude, os valores da cultura negra. E não é porque negro é melhor do que os outros, não. É que o negro também tem a sua cultura. Assim como o branco tem sua cultura, o indígena tem sua cultura, o negro tem a sua cultura que precisa ser valorizada. E precisa aparecer nos livros didáticos. E precisa aparecer nas revistas de nossas escolas dominicais. E que precisa também aparecer nos púlpitos, onde os pregadores sobem e muitas vezes falam do mapa do céu, onde você vai morar, onde você vai ficar no inferno, mas não fala da realidade social com os pés no chão. E isso precisa ser falado para que as pessoas se convertam e se livrem desse pecado horroroso que é o racismo. Essa sua provocação, Eugênio e pastor Leontino, né, sobre a questão de uma única versão contada, né, me faz lembrar também de uma obra que o motivo é uma obra de uma autora nigeriana, que é a Chimamanda Ngozi, que é o perigo de uma única história, né, o perigo de uma história única, onde ela aborda exatamente isso, né, porque nós somos história, ou nós somos as histórias como nos contaram, que foi a experiência que você teve com o seu filho, pastor Eugênio, né? As histórias contadas, ou a maneira como as histórias são contadas, de uma certa maneira, né, reforçam ou favorecem uma postura diante do racismo, né? Então, assim, a compreensão de que tudo que nós lemos, tudo que nós ouvimos, de uma certa maneira, bebe dessa fonte de uma sociedade que foi marcada, né, por conta da questão da discriminação racial e do preconceito, ter essa consciência para ter um posicionamento crítico diante das falas é muito importante, né? Então, eu saber que, de fato, as histórias nós selecionamos, né? Nós estamos vivendo agora, por exemplo, toda essa questão das estátuas, né? Que mostra um pouco disso, né?
Quem são os heróis, como o pastor Leontino colocou, né? Eu coloquei uma provocação na minha rede social, falando que as estátuas têm que cair e tem que colocar uma estátua mostrando o povo derrubando as estátuas. Por que somente os vencedores é que são estatuados? Por que não tem, então, uma estátua ou movimentos que retratem os conflitos e não o processo, e não o produto final? E somente o produto final de uma determinada classe, né? Por que então, não vamos, então, trazer à tona vários conflitos sociais? E, na verdade, eu penso que nós estamos vivendo um momento muito oportuno, porque agora está aí numa efervescência todos esses debates. O pastor Leontino disse muito bem, né, que a igreja, infelizmente, ela por perder a rabeta da história, ela é rebocada, né? Mas eu penso que agora nós podemos estar engajados nisso. Eu penso que é urgente a igreja estar atenta, né? Voltando àquela a frase repetida muitas vezes, né, do Karl Barth, de estar com a Bíblia e com o jornal, né? Estar olhando para essas questões, porque se a igreja se aproximar das questões sociais, né, como eu disse, amor do mundo, ela imediatamente vai precisar estar olhando para o feminicídio, estar olhando para a homofobia, estar olhando para a pobreza, desigualdade social. Então, esses temas, quando a igreja se aproxima da sociedade, são esses temas que têm que estar nas nossas campanhas de oração. São esses temas que devem estar nos nossos jejuns. São esses temas que devem estar nas nossas leituras bíblicas, pregação. São esses temas que devem estar nos nossos grupos pequenos, porque essa é a nossa sociedade. Ao contrário, se a igreja se distancia, ela vai ter uma omissão. Se a igreja se distanciar do seu contexto, ela vai ter uma omissão, consequentemente, ela vai favorecer a reprodução, ou, quer ver uma coisa pior? Se ela se distancia, ela acaba tendo um tratamento descabido das situações sociais. Nós temos um exemplo recente que aconteceu de um clipe musical de uma cantora evangélica que, por não ter a consciência da situação, por não ter uma proximidade histórica das questões sociais, de uma certa maneira, ela reforçou e denunciou um mecanismo que vai contra a denúncia diante do crime contra a mulher. Então, em meio a um contexto que está se debatendo tanto sobre crescente violência doméstica, meses atrás, inauguramos a campanha Sinal Vermelho. Se a igreja não está atenta a essas coisas, ela pode ter um tratamento descabido, como aconteceu nesse clipe. E sermos de novo julgados como pessoas que não temos noção. Então, as críticas que tiveram esse clipe, por exemplo, é uma grande oportunidade para a gente refletir. Que igreja nós somos? Será que nós temos noção das questões sociais? Porque as críticas que nós recebemos é assim, esses cristãos não sei que mundo eles estão. Eles não sabem o que será que está acontecendo. Então, é isso, uma igreja que está longe dos conflitos sociais, uma igreja que não entende as questões de homofobia, feminicídio, racismo, desigualdade social, pobreza, ou ela é omissa e reproduz, ou quando ela quer agir, ela é descabida e faz algumas barbaridades. Então, por isso que é muito importante a igreja estudar o seu tempo e estar, de fato, como o pastor Leontino diz, com os pés no chão, olhando o seu contexto. E isso pode acontecer nas igrejas locais, no seu próprio bairro. Olhar em volta, não chegar com os carros, entrar no templo, mas ter um movimento com o próprio bairro onde as igrejas locais estão. Então, são pequenas ações que nós podemos fazer para ter uma mudança, né, da mente, né, uma metanoia. São essas ações necessárias a serem feitas. Como nossa ideia é iniciar esse tipo de conversa com a igreja, a gente não vai esgotar esse assunto aqui, e nem essa a proposta. A proposta é a gente começar. E eu espero ter mais tempos com pessoas como o reverendo Leontino, o reverendo Robson,
chamarmos outros irmãos e irmãs que estão sofrendo e estão lutando contra essa realidade triste em nosso país. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, reverendo Lontino, reverendo Robson, e você que esteve aqui assistindo com a gente cada uma dessas perguntas e respostas, e quero que vocês deixem uma palavra final nesse momento de encerramento desse nosso primeiro encontro. Então, assim, né, foram colocadas algumas coisas que certamente vão incomodar alguns ou muitos da nossa igreja, que não estão acostumados a um debate, uma conversa assim, aberta sobre situações em relação ao tema do racismo. Eu gostaria de dizer, assim como palavra final, que a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ela tem um histórico em relação a isso. Então, esse histórico está nas atitudes de um dos pioneiros da nossa igreja, que é o reverendo Eduardo Carlos Pereira. Então, Eduardo Carlos Pereira, né, que foi um homem muito culto, escreveu 3 gramáticas e depois ele conseguiu liderar os pastores brasileiros para que pudessem despertar para a realidade da obra missionária no Brasil, as discussões com os missionários estrangeiros e assim por diante. O reverendo Eduardo Carlos Pereira é uma referência. E se nós agora, vem aí o 31 de julho, e no 31 de julho nós ressaltamos a importância desse pioneiro, desse grande líder, por que não estudar as obras por ele produzidas? E eu faço referência naquele vídeo pequeno que foi apresentado à igreja, àquela obra que ele escreveu. Aliás, eu acho até que o reverendo Eugênio está com a cópia melhor que a minha, pelo menos ele postou uma imagem melhor do que a que eu vou postar agora, né? Essa obra aqui, que está... na verdade, aqui essa capa não é original, acho que a dele é original. A minha é genérica, né? A minha capa é genérica. Mas essa obra está disponível para todo e qualquer estudioso. É só baixar essa obra da Biblioteca do Senado Federal. Não custa dinheiro. Você baixa essa obra, você imprime e estuda com a sua igreja, vamos supor. Isso é uma atitude de um pastor, de um líder. Ele diz, olha, nós vamos estudar um trabalho do pioneiro da igreja, diante de um problema que era a escravidão. Na verdade, ele não está discutindo ali toda a questão do racismo. Ele está discutindo um dos lados do racismo, que é tornar as pessoas escravas. Porque a questão da escravidão, ela é antiga e o escravo não era só por uma questão de raça, né? A gente sabe no passado como isso foi. Mas é apenas para dizer que aqui está, nesse texto, uma postura de um homem sério, que deu origem a todos nós, como presbiterianos independentes. Nós não podemos ter medo de estudar, nem que seja para discordar, não é? Nem que seja para dizer assim, mas eu continuo. Tudo bem, mas que a igreja tenha a oportunidade de estudar o tema, ser conscientizada, melhorada, para podermos servir melhor ao reino de Deus neste mundo, antes que a vida termine. Amém. Muito obrigado. Eu quero agradecer a essa igreja querida, que eu participo desde a minha mocidade. Quero agradecer pelo privilégio de estar ao lado do pastor Eugênio. Estou bem no meio aqui, na minha tela, estou bem no meio do pastor Eugênio, do pastor Leontino. É um prazer mesmo, irmãos, é um prazer, porque eu sei e compreendo em Deus que nós já estamos tomando uma posição enquanto igreja. Como palavras finais, é uma motivação a realmente voltar às bases da nossa igreja, principalmente a reflexão cristocêntrica
ela aniquila toda e qualquer discriminação e racismo. Nós estamos tendo aí também todo um movimento agora de restaurar a face semita de Jesus. Porque até a própria face de Jesus Cristo sofreu com o racismo. Então, eu penso que no movimento de fé, a igreja precisa voltar a Cristo. Né? E de Cristo, encontrar também mesmo, como o pastor Leontino disse, as bases cristãs dentro da nossa própria igreja. E também, então eu falo de Cristo, falo das bases da nossa igreja, e encontrar também na nossa igreja a palavra Brasil. E nós sabemos quão importante foi a palavra Brasil na sigla da nossa igreja, que foi por conta de um compromisso com o nosso contexto. Não foi porque era usual, mas foi por conta de um compromisso de abrasileirar-se, de buscar ter um contato direto com o chão brasileiro, de um compromisso missionário com esse chão. Então, eu penso que Cristo, penso que voltar a Eduardo Carlos Pereira e voltar a essa paixão pelo Brasil pode ser caminhos aí para uma reflexão. E, de novo, eu falo aí desse material que está aí no prelo, e quero agradecer esses irmãos que estão aí participando desse movimento. Um deles é o pastor querido Leontino. E nós vamos, então, se Deus quiser, colocar nas mãos da liderança e de toda a igreja, no mês de novembro, que é o mês onde nós comemoramos a consciência negra, um material elaborado dentro da igreja, para a igreja, né, para a administração da igreja, sobre racismo e posturas antirracistas. Muito bom. Nós agradecemos de todo o coração, mais uma vez, vocês estarem aqui com a gente. Eu quero que você que acompanhou esse vídeo, acompanhou todas essas palavras inspiradoras e desafiadoras, coloque a sua vida diante do Senhor para ser instrumento da graça de Deus na sua igreja local, para mudarmos essa realidade perversa, essa realidade demoníaca de racismo em nosso meio. E que as nossas igrejas sejam esse ambiente de acolhimento, ambiente de salvação, ambiente de restauração integral que é possível em Cristo Jesus. Um forte abraço para você, nos vemos no próximo vídeo. Até!